Olá, pessoal. A gente já tem aqui o convidado de hoje. Então vamos esperar uns 2 minutinhos para ver se a gente consegue, né, mais pessoas aí entrando. Então, boa tarde a todos, todas. Hoje a gente tem um convidado super especial, uma pessoa que eu admiro muito, né? Um grande pesquisador brasileiro. Acho que ficou. Eu vou passar a live toda falando sobre o currículo dele, então eu vou deixar que ele fale. Mas a gente tem o prazer aqui de ter no nosso décimo episódio do É Fogo, o Paulo Artacho, que é um físico, professor da USP, que coordenador do Laboratório de Física da Atmosfera, né? Já ganhou vários prêmios, incluindo o Prêmio Nobel. Oi, Paulo. Opa, tudo jóia? Tudo bem, Anne? Tudo jóia. E tudo bem? Espero que Paulo, esteja tudo bem com todos que estão nos escutando. Paulo, obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? O Paulo também é conselheiro do IPAM, então é uma das nossas super medalhas de ouro aí do nosso conselho, temos vários, né? E, e a ideia, assim, foi trazer o Paulo, porque o Paulo realmente é uma enciclopédia viva e super atualizada de todos os papers mais importantes e relevantes para a Amazônia e para o Brasil que eu conheço. Então, cada palestra dele é tipo incrível. E então, Paulo, deixa eu só te explicar um pouco sobre o É Fogo. É uma série de lives que a gente tem feito já, acho que quase 2 meses, e a gente tem trazido pesquisadores, né, da área que são relacionados ao fogo, queimadas, enfim, tem estudado isso, né? E para um bate-papo super informal e que de uma forma acaba sendo muito instrutivo, né? Porque é diferente você estar conversando sobre um assunto que às vezes parece tão Claro. complexo, né? E falando assim, conversando. Então, a gente tem recebido muitos feedbacks positivos, né? Aham. Sobre a forma dessas conversas e a gente tem conversado com pesquisadores assim de altíssimo nível, né? E hoje a gente tem a felicidade de trazer você. Então, eu queria começar te pedindo para você falar um pouco sobre a tua carreira e como você chegou, né, a, a estudar a física da atmosfera e o que te levou para a Amazônia e para estudar a questão das queimadas, né, e do impacto na poluição do ar, enfim, etc. Gente, na vida, eu dei muita sorte na minha vida, né? Porque em 1975, né, o Prêmio Nobel de Química, que é o Paul Crutzen, começou a fazer um experimento em Manaus chamado brush fire, brush fires, queimada, né? E eu estava fazendo o meu mestrado nessa época, para você ter uma ideia quanto tempo atrás isso faz. Então, desde aquela época, e aquele foi o primeiro experimento no mundo onde levantou-se a possibilidade, naquela época, das queimadas da Amazônia estarem impactando as mudanças climáticas globais. Então, a gente trouxe um avião do National Center for Atmospheric Research, naquela época, para Manaus. Voamos a partir de Manaus por toda a Amazônia. Bom, e a partir daí, obviamente, é muito fácil se apaixonar pela Amazônia, porque não há outra região no planeta tão rica do ponto de vista da gente entender como funciona o nosso planeta, a biologia da floresta, a química da atmosfera, a física do clima e todas essas interações com o homem
do local, com os indígenas e assim por diante. Então, basicamente, a partir daí foram uma série de grandes experimentos ao longo de 40 anos de estudo da Amazônia, e é fascinante o que ocorre naquele ecossistema. É. E incrível, né? Assim, tipo, e vocês, então, naquela época, estavam testando como o fogo impactava na atmosfera e era um fogo relacionado a desmatamento ou incêndios, assim? Como eram vistos os incêndios florestais ou naquela época? Estou te perguntando isso porque naquela época eu era bebê. Por Então, incrível que pareça, o desmatamento da Amazônia naquela época era de 0,5%. Veja, poucas pessoas hoje fazem ideia que essa questão de desmatamento é um negócio muito, muito recente. Né? Era 0,5%. Então, eram nichos muito, muito pequenos da área da Amazônia que estava sendo desmatada. Né? Hoje, já temos de 19% a 20% da área da floresta desmatada, com impactos enormes, não só no ecossistema amazônico, mas no clima da América do Sul e no clima global. Né? Então, naquela época, não se sabia, afinal, o que os incêndios florestais emitiam. Então, a gente foi com canister, né, com garrafas de ar, em cima de incêndios para medir o que saía daqueles fogos esquisitos naquela época, né? Voávamos com um avião para pegar a extensão da pluma desde o início da sua formação até o fim, estudando processos químicos. Então, foi uma coisa muito, muito legal. E naquela época era uma coisa assim, ninguém fazia ideia do que a gente iria encontrar e qual é a relevância disso depois de 30 ou 40 anos. E qual seria a escalada que o Brasil iria dar no desmatamento da Amazônia. Então, hoje, essa história já está muito, muito mais completa e o impacto do desmatamento é muito grande, não só sobre o bioma amazônico, mas sobre o Brasil todo. e assim, Paulo, qual é o efeito dessa. É porque a gente fala assim da questão do microclima, do desmatamento, ele tem vários impactos, né, Uhum. sobre a questão climática. Então, você desmata uma área muito grande, você vai ter uma mudança ali no balanço de energia daquela área, a superfície vai ficar mais quente, e aí você tem uma mudança aí no vapor d'água, enfim, que vai ter provavelmente um aumento da temperatura naquela região, Isso. né? E que também vai liberar gases de efeito estufa para a atmosfera e vai Isso. ter também uma piora na questão do aquecimento global. Então, são efeitos sinérgicos. Uhum. Será que você podia explicar um pouco para a gente qual é o efeito do desmatamento no clima? Olha, o efeito do desmatamento no clima é muito complexo, obviamente. Depende de dezenas de espécies que são emitidas de maneira diferente. Depende também da alteração no albedo da superfície, emissão de vapor d'água e vai por aí afora. Bom, mas vamos pegar o mais importante, que é o dióxido de carbono. Né? Quando você queima uma floresta, o que você está fazendo? Na verdade, é uma reação química de combustão da biomassa daquela floresta, que é composta essencialmente de carbono e água, né? Você transforma aquilo lá num gás, que é o dióxido de carbono, CO2, que é o principal gás de efeito estufa. Né? Então, esse gás vai para a atmosfera e, junto com a queima de combustíveis fósseis, na verdade, hoje, são os dois maiores contribuições ao aquecimento global. Desmatamento da floresta amazônica hoje é responsável por 13% das emissões de dióxido de carbono e queima de combustíveis fósseis é responsável pelo restante. Né? Então, além do CO2, as queimadas também emitem outras partículas, como o black carbon, que também aquece o clima de uma maneira muito forte, e ela emite partículas que podem atuar como núcleo de condensação de nuvens. Então, eles alteram a física da nuvem, altera a própria precipitação e assim por diante. E quando você tira uma floresta que é muito escura, né, do ponto de vista olhando de fora do nosso planeta, para uma área de pastagem,
tá? Você altera o albedo da superfície terrestre, que é a refletividade da radiação de volta para o espaço. E isto também tem impactos muito grandes sobre o clima. Então, na verdade, veja, você tem mudanças do ponto de vista das emissões dos gases, das emissões das partículas, da alteração do albedo da superfície terrestre, isto falando só dos impactos no clima. Você tem impactos na saúde da população, inclusive a população indígena, que sequer ainda foi contactada por nós, e assim por diante. Então, os impactos são enormes, e principalmente hoje, um dos impactos mais importantes, além do aquecimento global, são os impactos na chuva, né? No ciclo hidrológico, que nós estamos vendo profundas mudanças no funcionamento do ecossistema amazônico. E isso é uma das coisas que, para nós cientistas, torna essa questão fascinante, mas também nós temos que pensar em políticas públicas sobre como minimizar ou zerar esse dano para o clima global. Sim. Não, essa coisa que você fala, que eu acho bem interessante, né? Que as partículas, elas são, eu estou falando assim de uma forma bem leiga, né? Que são emitidas pelas queimadas, elas têm um efeito sobre a chuva, Sim, né? Pelo que eu entendi, sim, sim, né? sim. Pode ser que tenham tantas partículas que não, a chuva ela diminua numa região, né? Uhum. Não é isso? Então, você podia explicar um pouco mais para a gente como é que isso funciona? Olha, veja bem, uma nuvem para se formar, ela precisa de três condições básicas. Tá? Sem qualquer uma dessas três condições, o nosso planeta sequer teria nuvens, sequer teria chuva, e seria um mundo completamente diferente. Né? O primeiro delas é o vapor d'água. Né? Sem vapor d'água, você não forma uma gotícula de uma nuvem, porque esse vapor d'água ele se condensa em cima do segundo ingrediente, que são as partículas de aerossóis. As partículas de aerossóis têm uma superfície onde esse vapor d'água se condensa, formando uma minúscula, micrométrica gotícula de nuvem no início. Né? E o terceiro ingrediente são as condições termodinâmicas corretas da atmosfera: temperatura, pressão, convecção e assim por diante. Esses são os três ingredientes. Quando a gente queima uma floresta, nós estamos mudando a quantidade de partículas de aerossóis que tem na atmosfera, são os núcleos de condensação de nuvens. O aumento da concentração dessas partículas para a mesma quantidade de vapor d'água faz com que as gotículas de chuva que estão formadas sejam menores. Se elas são menores, elas chovem menos, porque elas vão demorar mais tempo para crescer até o tamanho de uma gota, que tem 1 a 2 milímetros de tamanho. Né? Então, vai demorar mais tempo para essas gotículas evoluírem, como a gente chama, até conseguir produzir uma chuva. Então, isso reduz a precipitação no local. Então, as queimadas têm um efeito enorme sobre o ciclo hidrológico, não só na Amazônia, mas principalmente vento abaixo da floresta amazônica, que é onde, principalmente, o agronegócio tem seus maiores business no Brasil, que é Mato Grosso, Goiás e aqui na região do sul do Brasil. Uhum. Então, basicamente, para o agronegócio ter vamos dizer, ter chuva, né, que pode possibilitar uma produção melhor, enfim, tem que ter floresta por perto também. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, qualquer alteração que você faz no ecossistema, por exemplo, derruba a floresta e troca por uma área de pastagem, tá? A evapotranspiração de uma área de pastagem é muito menor do que a evapotranspiração de uma área de floresta. Ou seja, quanto de vapor d'água a floresta ou uma gramínea, uma área de pastagem, manda para a atmosfera. Então, se você tem menos vapor d'água e você tem mais partículas de aerossóis por causa das queimadas, você diminui ainda mais a quantidade de chuva, vento abaixo da região amazônica. E essas partículas, Anne,
elas são transportadas por milhares de quilômetros. 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, por exemplo. A gente recebe no centro da Amazônia, em Manaus, partículas que vêm do deserto do Saara. Tá? Então, essas partículas viajam na atmosfera por muito tempo e por longa distância. Então, o impacto delas não é só local na região amazônica, mas, na verdade, elas afetam toda a América do Sul. Uhum. E então elas podem chegar em São Paulo. Podem não, elas chegam, a gente mede. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos instrumentos como LiDARs, por exemplo, né, que jogam feixe de laser para a atmosfera para medir as partículas que retroespalham a luz do laser. E a gente facilmente, muito frequentemente, a gente vê uma camada de partículas que na cidade de São Paulo passam a 3 a 4 quilômetros de altura. Isso é muito frequente, isso ocorre praticamente todos os meses onde a gente observa queimadas. Né? Às vezes, essa pluma de queimadas vai mais para o sul, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, às vezes mais para o norte, por Minas Gerais, mas essa pluma tem que sair por algum lugar. Né? E um dos lugares preferenciais é aqui pela região sudeste do Brasil. Então, elas impactam, sim, não só a região amazônica, mas, na verdade, quase toda a América do Sul, dada a extensão enorme dessas plumas de queimadas que a gente observa por satélites. Uhum. E isso tem a ver com os ventos que vêm, por exemplo, os rios voadores, ou o E, quanto que, por essa, como é que chama essa massa de é, ar, né, que entra na Amazônia e... é interessante que quando o pessoal fala da Amazônia como geradora de vapor d'água para a região central do Brasil, na verdade a Amazônia não gera vapor d'água. Quem gera é o oceano. Né? O oceano é de onde essa água é evaporada, em particular o Oceano Atlântico tropical, né? Próximo do Equador. É um oceano muito quente, com altíssima taxa de evaporação, e esta água é transportada pelos ventos alísios para a Amazônia. Acontece que o ecossistema foi muito inteligente, muito esperto, e ao longo dos milhões de anos desenvolveu métodos para você reciclar esta água dentro do ecossistema amazônico várias vezes. Uma gotícula de chuva que cai no Mato Grosso e que saiu, por exemplo, do Caribe, tá? Ela já passou por 11, 12 ou 15 ciclos de chuva e reevapora, chuva e reevapora, e assim por diante. Então, isso mostra a riqueza do funcionamento biológico, físico e químico desse ecossistema. Se a gente mudar qualquer um dos parâmetros que altera esse fluxo e esse transporte de vapor d'água, você vai alterar a chuva aqui no sul. Então, veja, por exemplo, se você aumenta a temperatura do oceano, você aumenta a evapotranspiração e você aumenta a quantidade de vapor d'água que é processado pela Amazônia. E isto é o que a gente observa, porque quando a gente olha ao longo dos últimos 50 anos a vazão do rio Amazonas em Óbidos, ela está mais alta hoje do que estava 50, 60 anos atrás. Ou seja, o ciclo hidrológico da Amazônia está se intensificando por causa das mudanças climáticas globais. Não, isso é bem interessante, e ainda fazendo o gancho com esse tema do Oceano Atlântico, assim, a gente está passando por um superaquecimento, né, esse ano, das águas do Isso. Oceano Atlântico, que tem gerado todo um processo aí de formação de tempestades tropicais, furacões, etc., né? É, E como que isso, assim, a gente fala, o pessoal, né, tem a ver, não, isso está afetando a Amazônia, porque, enfim, tira um pouco da água que entra, né, na região por esses ventos alísios e é carregado. Não sei como é que você vê isso, você tem é, lido sobre isso? sim, já existem vários trabalhos recentes que mostram que o ecossistema amazônico está mudando muito. Né? Ele está mudando tanto do ponto de vista da intensificação do ciclo hidrológico,
quanto principalmente pela sua suscetibilidade aos eventos climáticos extremos, né? Ou seja, as secas estão ficando cada vez mais fortes na Amazônia. Tivemos secas fortes em 2005, 2010 e 2015. Eram secas que ocorriam, sempre houve períodos de seca e períodos de enchente na Amazônia. Mas esses eventos climáticos extremos ocorriam a cada 50 anos, a cada 70 anos. Bom, recentemente nós tivemos 3 desses eventos climáticos de seca muito forte e também tivemos efeitos climáticos de enchentes, né? Mas as secas são particularmente importantes. Por quê? Porque a floresta é muito sensível a você reduzir a quantidade de vapor d'água sobre a floresta em si. Particularmente, a floresta sofre estresse hídrico muito mais facilmente do que a gente imaginava há 20 ou 30 anos atrás. Quando a gente via, nossa, chove muito aqui, pode chover um pouco menos, que não vai fazer a menor diferença. Não é bem assim, é o que a gente tem aprendido. Então, a floresta é muito sensível às secas. Então, a seca de 2005 e 2010, nós vimos enormes alterações no balanço de carbono da floresta amazônica, com a floresta, em vez de absorver carbono como ela normalmente fazia, ela está começando a ficar neutra ou está começando a emitir carbono, perder carbono para a atmosfera. Isso é muito crítico porque a Amazônia é o maior reservatório de carbono de qualquer ecossistema. Ela armazena em torno de 120 a 150 bilhões de toneladas de carbono nas árvores, nas raízes e nas folhas, né? Se a gente perder, para ter uma ideia de quanto é isso, né, são números muito grandes, mas isso equivale a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis no planeta, né? Ou seja, se a gente deixar a Amazônia morrer, ou se a gente deixar uma parte importante desse carbono ir para a atmosfera, nós virtualmente estamos todos fritos, porque isso vai acelerar o aquecimento global de uma maneira muito forte e isto vai ter uma realimentação no sistema, de tal maneira que quanto mais aumenta a temperatura, mais carbono ela perde, e com isso a gente pode comprometer ao longo das próximas décadas ou dos próximos séculos, né, a estabilidade de um ecossistema que é crítico no balanço de carbono. Então, nós podemos sim estar colocando em risco, né, não só a floresta amazônica, mas a estabilidade do clima global, e o IPCC tem falado isso com todas as letras em vários dos últimos relatórios. Uhum. Não, acho que isso é fundamental, né? E voltando um pouco para o tema da poluição, você estudou por anos também a poluição em São Paulo, né? E viu o Isso. quanto que ela, enfim, é impactante para o que a OMS fala como sendo, vamos dizer, tolerável, né, ao ser humano. E quando a gente fala de poluição do ar na Amazônia, parece que ela está muito associada às queimadas, né? Isso. E não sei, seria interessante a gente fazer, dá para fazer essa comparação, tipo, Rio Branco na época das queimadas é pior do que São Paulo, na época mais punk do seu, enfim, do Veja, horário de pico do trânsito? não há a menor dúvida, Anne, que, por exemplo, se você. Qualquer pessoa que more na Amazônia, em Alta Floresta, em Porto Velho, Paragominas ou Boa Vista, durante a estação de queimadas, que são cerca de 3 a 4 meses por ano, respira um ar de uma qualidade absolutamente terrível do ponto de vista de impactos na saúde, né? Por 2 razões. Primeiro, pelo material particulado, que é essa fumaça preta que é emitida em queimadas e que em São Paulo é emitido pelo cano de escape dos ônibus, e também pelo ozônio, que é um gás que é produzido através de precursores emitidos nas queimadas e que também é produzido em grandes quantidades em cidades como a cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, por exemplo, aqui em São Paulo, durante o inverno, nós medimos concentrações de ozônio de 60 a 70 partes por bilhão.
Na Amazônia, nós já medimos em Porto Velho 120, 130 partes por bilhão. É quase o dobro dos níveis de ozônio que a gente mede em São Paulo. De material particulado é a mesma coisa. A média em São Paulo é da ordem de 25 a 30 microgramas de material particulado por metro cúbico. A gente já mediu em Porto Velho, em Alta Floresta, 150, 180 microgramas por metro cúbico. Isto, junto com a Fiocruz, levou a estudos para a gente estudar, afinal, qual é o impacto que isso tem na saúde de 20 milhões de brasileiros que moram na região amazônica. Bom, aí o pessoal da Fiocruz foi olhar para a taxa de hospitalização, taxa de mortalidade de crianças e assim por diante, e a correlação é muito forte. Ou seja, né, as queimadas não são só ruins, não é só ruim só para as árvores, só para o ecossistema amazônico ou só para o clima. É principalmente danoso à saúde das pessoas que moram na região amazônica. Então, mesmo em Manaus, que é uma região mais ou menos isolada do ar, região do arco do desmatamento, se você vai em Manaus setembro ou outubro, você tem fumaça o tempo inteiro, 24 horas por dia, dentro da sua casa, fora da sua casa, e assim por diante. Isso tem um dano enorme na saúde das pessoas, e os últimos números estimam que cerca de 3 mil pessoas por ano na região amazônica morrem por exposição à fumaça tóxica das queimadas. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa pela saúde da população amazônica, além do Covid-19, é realmente reduzir queimadas, porque isto vai salvar vidas na Amazônia. Esse é um tema bem quente, né? Assim, esses dias, né? A gente tem 2 semanas atrás nós lançamos um relatório junto com a Human Rights Watch e o IEPS. Semana passada a gente fez uma live sobre isso, né? Falando que os dados demonstram que várias pessoas, assim, mais de 2 mil pessoas, pelo menos, assim, comprovadamente, tirando todos os, né, foram hospitalizadas por conta de doenças respiratórias causadas pela fumaça. Entretanto, isso é só a ponta do iceberg, né? Porque várias pessoas não ficam doentes nessa época e não chegam aí, né, ao hospital, por exemplo, a gente mesmo fica com sinusite, tal, e não chega aí, né, ao hospital, outras pessoas não têm acesso, porque, lá sei, 4 quilômetros de distância entre as pessoas que moram no meio, assim, longe da Amazônia, até chegar a um hospital. E realmente esse ano a gente tem a pandemia como um elemento extra, né? Para dificultar aí o atendimento dessas pessoas. E tem Eu um acho assim. efeito sinérgico entre a fumaça das queimadas e os impactos da pandemia, porque quando você inala constantemente poluição atmosférica, é como se o seu pulmão tivesse um processo inflamatório permanente, né? Então, os teus brônquios estão tentando expulsar um agente não bem-vindo, né, do seu pulmão, e isto gera processos inflamatórios. E o Covid-19 adora processos inflamatórios porque ele explora, né? Ele é especialista em explorar as fragilidades que a gente tem na nossa saúde. E um deles é infecções no pulmão. Então, há um impacto muito maior na população amazônica pelo Covid-19, pela inflamação crônica devido à exposição às emissões de queimadas. Uhum. E Paulo, e o que você acha, assim, tipo, a gente tem visto um aumento, né, do desmatamento. Assim, primeiro, toda live eu relembro, né, fogo na Amazônia é colocado por alguém, não existe fogo natural. A gente sabe que vamos dizer, o fogo é uma das ferramentas utilizadas, ou é a ferramenta utilizada, né, para converter a biomassa em nutrientes, mas esse fogo ele pode ser utilizado se
com permissão, né, etc., Sim. e dentro da legalidade. Só estou falando isso porque aqui a gente não está indo contra ou a favor, né, as queimadas legais, né? Existe um fogo que Uhum. pode ser colocado. O que a gente está falando é dos efeitos desse fogo exacerbado, né? Na saúde humana, no Uhum. ecossistema, enfim. Né? Então, a gente está tentando esclarecer isso. Agora, é importante dizer que pelo menos metade desse fogo, né, tem ocorrido em terras públicas, Isso. né? Em terras que estão sendo griladas, são terras da nação, Uhum. né? E aí a gente entra numa outra esfera. Hoje a gente poderia ter 50% a menos de fogo, Uhum. né? Se realmente as leis brasileiras funcionassem, né? Se realmente as pessoas entendessem o papel da floresta, né, para serviços ecossistêmicos. Eu não sei o que você pensa disso. Assim. Exatamente. É uma questão muito importante, a questão de que, olha, a lei tem que começar a valer na região amazônica. Ponto. É simples como isso. Quer dizer, se a gente vive no Estado de Direito, temos uma Constituição, essa Constituição tem que ser válida tanto na Amazônia como em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Rio Grande do Sul e assim por diante. Quer dizer, a lei tem que estar aí e ela foi cumprida. Se você não gosta da lei, então batalhe para que essa lei seja modificada. Mas existe lei, você tem, é obrigação do Estado fazer cumprir a Constituição. E, infelizmente, o que nós temos visto é o contrário, né? É um incentivo a ações ilegais na Amazônia. E isso, evidentemente, é uma coisa intolerável, eu acredito, para a sociedade brasileira. Quer dizer, a sociedade brasileira tem realmente que lutar pelo respeito à Constituição, pelo respeito às leis do país, né? E não simplesmente tolerar, por exemplo, invasão de terras indígenas, que são protegidas pela Constituição, invasão de terras públicas, que se trata de um roubo, na verdade, de um patrimônio que pertence a todos nós brasileiros, né? Então, as terras públicas são invadidas, o sujeito toma posse daquilo que não é dele, esperando que depois de alguns anos o governo dê uma anistia para crimes ambientais na região amazônica e com isso ele ganhe de graça aquela terra que não pertence a ele, mas pertence a todos nós brasileiros. Obviamente, isso é inaceitável em qualquer nação, não é só no Brasil e não é só na Amazônia, né? Então, isso é uma questão que o Congresso Nacional, que o Judiciário tem definitivamente que entrar com um pé muito forte para fazer valer, basicamente, a Constituição também na região amazônica. Eu acho que isso é fundamental. Assim, o Brasil já demonstrou, né, que é possível seguir expandindo com mais eficiência, ocupando melhor o espaço para a produção agropecuária, né, e, ao mesmo tempo, conservando as florestas. Isso. Então, a gente já demonstrou que nós somos capazes, como país, de fazer isso. Né? O que a gente tem visto ultimamente é que pode estar sendo um tiro no pé deixar o desmatamento ocorrer na Amazônia do jeito que está sendo, porque tem todo um agronegócio que está sendo impactado, né? E está sendo impactado duplamente, né? Pelo que você falou no início da sua colocação, mostrando a relação entre o desmatamento e mudança no clima local, né? Mudança Uhum. e também enfim, e até está tocando o telefone aqui, até me perdi. Mas então, em relação a essa mudança do desmatamento, impacto do desmatamento, a mudança do clima local, e também com os compradores, né? Porque hoje a questão reputacional, né, enfim, da questão da sustentabilidade ligada à produção, a boas práticas é fundamental, né? Nós vamos ver, Anne, com certeza, mais e mais boicote a produtos brasileiros, talvez até não só os produtos sendo produzidos na Amazônia, por causa da questão do desmatamento. Porque, na verdade, o desmatamento da Amazônia afeta não só nós brasileiros, afeta
o mundo como um todo, né? Agora, é importante perceber que é fundamental reduzir a queima de combustíveis fósseis nos países desenvolvidos também. Nesses debates sobre a Amazônia, eu sempre enfatizo, olha, não é só olhar para o nosso lado, tá? Por uma razão muito simples, tá? Se a gente continuar emitindo gás de efeito de estufa como nós estamos emitindo hoje, 40 bilhões de toneladas por ano, olha, sinceramente, tanto faz o que a gente vai fazer com a Amazônia. Desmate ou não desmate a Amazônia, num clima 5 a 6 graus mais quente do que temos hoje, vai se tornar inviável e impossível de sobreviver. Portanto, tão importante quanto parar o desmatamento da Amazônia é você zerar as emissões de gás de efeito de estufa pelos países desenvolvidos. Sem uma coisa sem a outra não faz muito sentido. Então, eu acho que tem que ser uma luta conjunta, né, para a gente poder construir uma sociedade e uma economia minimamente sustentável, não só no Brasil, mas no planeta como um todo, porque dado hoje que a economia é totalmente globalizada. Sim. Não, essa é fundamental, assim. E essa questão é, do, da importância do mercado, né, do engajamento das pessoas, da sociedade em geral. A gente não está vivendo mais na década de 90 ou de 80, onde as pessoas não faziam essa conexão Sim. entre o que acontecia, né, por exemplo, na Amazônia e o aquecimento global, enfim, né, Tá. e etc. Então, hoje, a sociedade ela está muito mais atenta a isso e está realmente assim, né? Hoje, as novas gerações elas pensam diferente sobre o meio ambiente. É. Então, esse engajamento da sociedade é fundamental para uma pressão, né? Uma pressão que é a pressão que a gente está vendo das empresas, né? Sobre as A empresas. gente vê pressão das empresas, começando agora, na verdade, isso é um movimento até muito recente, né? De governos, né? E, na verdade, da população, mesmo da população brasileira como um todo. Né? Você vê na população mais jovem hoje uma preocupação muito maior em ter menos desperdício, mais reciclagem. Né? Você não precisa usar os recursos naturais do planeta da maneira como, por exemplo, a minha geração fez, né? Que é baseada na geração caracterizada pelo desperdício. Ninguém precisa ter um carro grande, uma casa de 200 metros quadrados para ser feliz ou para viver bem. Né? Na verdade, ser feliz e viver bem não tem nada a ver com essas questões. E toda a indústria vendeu muito essa ideia, que eu acho que hoje está caindo em desuso. Né? Na verdade, a nossa tarefa é construir uma sociedade que seja minimamente sustentável do ponto de vista ambiental. Isso é possível, isso dá para fazer, isso não custa muito dinheiro, mas a gente vai precisar de muita pressão social para quebrar os lobbies econômicos da indústria do petróleo, os lobbies econômicos do próprio agronegócio e assim por diante. Então, nós estamos indo nessa direção lentamente, mas eu sinto que nós estamos indo nessa direção. Como todo movimento, tem idas e vindas, né? Recentemente, a gente está tendo alguns reveses importantes nessa luta, mas eu acho que a direção é uma só: construir um planeta mais sustentável. Muito bom, Paulo. Paulo, e assim, você que está trabalhando há tantos anos, né? Você falou, desde de 75, nessa área de física da atmosfera e tudo. E a gente passou no início da década de 2000 por um grande experimento, né, na Amazônia, que foi o LBA, Uhum. que nos proporcionou entender muito sobre a Amazônia, sobre o bioma, enfim, quais eram os principais vetores, né, de mudança, o que assim, vislumbrar qual que seria o futuro se a gente continuasse nessa trajetória. E hoje, assim, falando um pouco da ciência no Brasil, né? Assim, o que que você acha na sua área ou nessa área relacionada?
que falta a gente entender, né? Ou assim, quais são as grandes perguntas que ainda estão sendo colocadas ou ainda não foram colocadas sobre tudo isso que a gente falou, né? Olha, é muito impressionante, Anne. Quer dizer, quem não é muito da área científica não acompanha muito isso, mas toda semana nas grandes revistas científicas como Science e Nature, você tem artigos importantes sobre a Amazônia. Hoje saiu um artigo importante do Marco Podolski, lá da UENF, do Rio de Janeiro, calculando quanto é a área das florestas degradadas comparadas com as florestas desmatadas. Porque, além do desmatamento, tem a questão da degradação florestal, que é muito importante. E os números desse paper que saiu hoje na revista Science mostram que cerca de 90% a mais do que foi desmatado é a área das florestas degradadas, né? Bom, isto mostra a vitalidade da pesquisa e da ciência amazônica, né? Nós temos muito que aprender. Veja, você pega todas as demais áreas de pesquisa, física de partículas, psicologia, todas as outras áreas, a ciência amazônica é uma das mais profícuas, é uma das que publica mais papers de alto impacto nas principais revistas de ciência do mundo. Isso não é à toa. Isso mostra que nós temos, primeiro, muito que aprender para trabalhar como é que nós vamos explorar esse ecossistema de uma maneira sustentável. Há várias questões, como a Amazônia 4.0, como aproveitar a biodiversidade do ecossistema e assim por diante, mas, na verdade, nós precisamos ainda de muito trabalho científico e, na verdade, coordenado com as questões socioeconômicas, para descobrir, afinal, o que nós vamos fazer com esse bioma tão importante para o Brasil. Como explorar esse bioma sem destruí-los? Porque a pior coisa que você pode fazer para uma floresta amazônica é queimar ela e transformar em CO2 que vai para a atmosfera. Esse é o uso mais burro que eu posso imaginar para um ecossistema tão rico quanto o ecossistema amazônico. Agora, para isso nós vamos precisar de muita ciência, nós vamos precisar de muito suporte da sociedade como um todo, muito trabalho das organizações não governamentais que atuam de uma maneira exemplar na Amazônia, não só fazendo ciência, mas desenvolvendo projetos pilotos de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Alguns dão certo, outros não dão muito certo, mas é assim que funciona a nossa sociedade, né? Então, eu acho que a Amazônia é uma região extremamente rica, extremamente importante do ponto de vista da ciência, do ponto de vista socioeconômico. E também do ponto de vista, por exemplo, das tribos indígenas. Há muitas poucas regiões no nosso planeta onde a gente ainda encontra tribos indígenas não contactadas pelo homem branco, e a Amazônia é uma delas, né? O curioso é que essas tribos indígenas não contactadas pela gente ainda, vão sofrer os impactos das mudanças climáticas, elas sofrem o impacto das emissões das queimadas, com aumento de incidência de doenças respiratórias, só que a gente ainda não consegue mensurar a magnitude desse impacto. Então, a ciência amazônica e a Amazônia em tudo é chave, ela é 60% do território brasileiro e desconhecido da maior parte dos demais brasileiros. Então, eu acho que é muito importante a gente continuar a procurar um caminho de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Isso não é só a ciência. A ciência talvez seja uma parte pequena deste processo. É a sociedade como um todo, né? Perguntar para a população brasileira o que vocês querem da Amazônia, né? Como é que vocês querem explorar esse vastíssimo e riquíssimo ecossistema com a maior biodiversidade do planeta e um ecossistema-chave para as mudanças climáticas globais, né? Não se trata de manter a floresta como um santuário e ninguém toca pelo resto da vida, né? E nem botar trancas em volta, mas, na verdade, se trata de ser inteligente e esperto e usar os recursos naturais da Amazônia de uma maneira muito mais inteligente do que simplesmente queimar e pôr fogo e jogar isso daí para a atmosfera. Esse é o uso mais burro
possível para uma floresta tão rica quanto a Amazônia. Não, isso é, com certeza, né? Assim, a gente está jogando um patrimônio que a gente mal conhece e tem investido pouco ou quase nada para conhecer. Uhum. Assim, mudando assim completamente de assunto, mas ainda no mesmo, claro, né? Que a Amazônia é o nosso fio. Eu acho que em abril, ou final de abril, início de maio, saiu um paper super interessante que falava sobre qual o efeito da pandemia, ou do lockdown, ou né, do isolamento social sobre as emissões de gases de efeito estufa. Uhum. Né? Eu não sei se você chegou a ver, mas diria que algo em torno de entre 4% e 7%, Tá. dependendo do tempo, né? E do nível de enclausuramento das pessoas. Né? Isso. E em seguida, nós do SEG, né, fizemos um reporte que mostrou também qual o efeito, se a doença, nessa pandemia, Covid-19, estava tendo um efeito, teria um efeito sobre as emissões de gases de efeito estufa de 2019 para 2020, e todos os outros setores, né, o setor de indústria, o setor de resíduos, o Uhum. setor, inclusive o setor da agropecuária, tiveram impactos ou negativos ou, enfim, né, positivos. Por exemplo, os outros reduziram as emissões, no caso da agropecuária, aumentaram as emissões porque o gado ficava mais no pasto, Isso. né? E aí tinham mais, né, fermentação entérica, etc., emitia mais metano, e por isso as pessoas estavam comprando menos carne, porque estavam em crise econômica e tal. Uhum. Mas o setor de mudança de uso da terra, que é basicamente o desmatamento, né, mudança de floresta por não floresta, realmente não estava indicando que tinha um impacto da pandemia sobre esse setor, porque ele estava em tendência de alta e ele continuou em tendência de alta. Uhum. Né? E isso provavelmente vai representar um aumento das emissões Isso. naquela época que a gente fez o estudo, era de 10% a 20%, porque a gente estava prevendo ou uma média do desmatamento em junho, julho e agosto, desculpa, maio, junho e julho, ou se fosse o desmatamento total, seria 20%, né? Mesmo Uhum. desmatamento que foi no ano anterior. Foi basicamente o que a gente teve. Então, realmente, provavelmente o Brasil vai ter um aumento das emissões de 20%, enquanto alguns países do mundo tiveram, né, uma redução. E eu te falei todo esse preâmbulo para te perguntar assim, que você achou disso? Assim, é possível, porque a gente está, assim, os cientistas todos estão preocupados com as mudanças climáticas globais e têm proposto ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Uhum. Então, claro que a pandemia não é uma melhor ação, não é desejada por ninguém, mas comprovou que talvez certas coisas que a gente fazia, que a gente usava, a gente pode reduzir, né? Então, não sei, um comentário seu sobre isso, queria saber o que você pensa sobre Olha, isso. super oportuna a tua pergunta, porque há uma hora atrás eu coloquei no meu Facebook um relatório que saiu hoje da ONU, junto com o IPCC, a Organização Meteorológica Mundial e o Global Carbon Project, né? É um relatório livre para qualquer um fazer download, onde eles mostram o seguinte: realmente aconteceu em abril e maio que você falou, né? As emissões de gás de efeito estufa foram reduzidas entre 4% a 7%. Só que o que está acontecendo, a China se recuperou muito rapidamente nas suas emissões globais. Como você falou, o desmatamento está aumentando, né? Então, queimadas de incêndios na Califórnia agora estão explodindo, o Pantanal, agora que quase nunca queima tanto quanto está queimando, e a recuperação. E os países, a maior parte dos países, retomou a sua trajetória normal. Conclusão deste relatório é de que o seguinte: as emissões deste ano vão aumentar, né? Do ano passado aumentaram 2,4% as emissões de CO2. Este ano a previsão deles é um aumento em torno de 1,8%, ainda aumentando apesar da pandemia, tá? Só que a conclusão principal do relatório é um pouco triste.
é de que em 2025 nós podemos estar atingindo 1,5 graus médio de aquecimento. Isso é daqui a 5 anos, né? O Acordo de Paris preconiza que esse aumento deveria ocorrer só em 2050. Veja que nós estamos em 2025 e a previsão hoje deste relatório da Organização Meteorológica Mundial é que em 2025 nós vamos já estar aquecendo 1,5 graus centígrados. Então, isso só mostra uma coisa: entramos na emergência climática. Ponto. Nossa. Então, isso é cada vez mais claro, cada vez mais forte. Esse relatório não é de um conjunto de organizações científicas, né, coordenado pela Organização Meteorológica Mundial, e foi lançado hoje. Né? É de livre acesso pela internet, acabei de ler há 1 hora atrás. E ele é muito claro e muito incisivo, de que, olha, apesar da pandemia deste ano, tivemos um crescimento menor, mas ainda estamos crescendo nas emissões. Né? E aí nós temos governos como o governo dos Estados Unidos, o governo brasileiro, que, na verdade, até tenta dar um revés no Acordo de Paris, que é o único quadro que a gente tem em vigor de redução de emissões. Então, a situação global está ficando cada vez mais emergencial. Então, se a Greta, no ano passado, já estava tentando vender a ideia de que a emergência climática tinha chegado, olha, agora nós estamos um pouquinho mais próximo do precipício, né? Então, isso é uma coisa que todos nós temos que pensar seriamente, né? E não é só o desmatamento da Amazônia que importa, tá? O desmatamento da Amazônia é um ingrediente importante, mas nós temos que mudar o nosso padrão de consumo, temos que mudar a geração de energia para energia de baixo carbono, temos que mudar os nossos automóveis, que são extremamente ineficientes, por automóveis elétricos muito mais eficientes, e vai por aí afora. Não vai haver uma solução única para a gente sair dessa emergência climática, vão ter que ser várias soluções implementadas em escalas de tempo diferentes, mas nós não temos saída. É bom a gente começar a correr mais do que a emergência climática está correndo atrás de nós. Nossa, Paulo, realmente não é uma notícia boa, né? E eu fico pensando assim, pois a gente pensa que, né, os governantes talvez pensam que essa é a parte do quintal, do seu quintal, que não vai ter influência no quintal do outro, né? Mas na realidade, tipo, a gente vive num só planeta, né? E se a gente não cuidar bem da nossa parte, vai ter um impacto muito maior ainda, né? E a questão da Paulo, a gente está chegando, a gente está chegando ao fim. Eu queria te perguntar se você tem mais alguma coisa, algum comentário, eu para a só gente queria ir encaminhando assim, enfatizar isso que você colocou agora, né, de que a gente vive num planeta único. Então, o que é emitido pelos Estados Unidos importa muito para o Brasil, e o que é emitido por queimadas do Brasil importa muito para o clima global, né? E falta muito governança, né, global para a gente conseguir resolver problemas globais como esse. E a Covid-19 nos ensinou de que sequer a WMO conseguiu estruturar políticas. O Brasil, cada município faz o que bem entende da sua cabeça, libera, não libera, faz lockdown, não faz lockdown, abre escola, não abre escola. Bom, dessa maneira a gente não vai chegar em lugar nenhum como civilização, né? Então, na verdade, a gente precisa construir sistemas de governança mais sólidos, né, que dê mais segurança para a nossa sociedade, que diminua as nossas vulnerabilidades, que são enormes, não só na área da saúde. Ficou claro agora com o Covid-19 que na área de saúde nós estamos mal das pernas, né? Chegou um vírus que tem 120 nanômetros de tamanho, ele é minúsculo, mas ele mata 200 mil americanos, né, em 5 meses, e americanos que gastam bilhões e bilhões de dólares em máquinas de guerra,
em armas atômicas. Então, isso está levando nós a repensar aonde é que a humanidade está colocando os nossos recursos financeiros e intelectuais, né? Certamente nós estamos colocando no lugar errado. Então, é nossa tarefa como sociedade, não só com a ciência, mas como sociedade, mudar esse caminho rapidamente. Nós não temos muito tempo, as mudanças climáticas estão aqui já agora com a gente, não é coisa de futuro, e diminuição de queimadas na Amazônia é uma das coisas mais baratas, mais fáceis e mais rápidas para reduzir emissão de gás de efeito estufa. Não tem nenhum outro método melhor do que eliminar desmatamento e queimadas na Amazônia. Então, vamos fazer isto com apoio político, jurídico, financeiro de todo mundo, porque isso é do interesse do planeta como um todo, não só dos brasileiros. Muito bom, Paulo. Obrigada pela sua participação aqui, né? Eu acho que eu sempre aprendo muito com você e queria te agradecer demais, assim. Eu acho que o nosso chat foi bem movimentado hoje, mas foi interessante, né? Desculpa Acho de não que poder responder todas as perguntas do chat, porque realmente é difícil, mas, obviamente, isso mostra só o dinamismo dessa área e o impacto social muito grande que essa questão tem hoje, que é a questão do fogo, uso do fogo da Amazônia. Vamos ser mais espertos, usar o fogo de uma maneira mais inteligente do que a gente tem feito até agora. tá bom. Então, obrigada novamente. Obrigada, gente, por vocês que acompanharam. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.